Homem da Flor. Foi num tempo muito distante. Ao ver pela janela a manhã desabrochar, passando as mãos pelo rosto, um homem percebeu algo estranho na testa, um baixo relevo. Tomou um susto. Não pensaria, naquele momento, que pudesse se tratar de uma predestinação. Esse é um dos trechos da coletânea de contos Ópera Subterrânea, obra recentemente lançada pelo escritor e professor Douglas Secanho, que nos brinda com a sua presença no Café com Letras desta semana. Douglas, uma honra tê-lo conosco. Honra minha, Fábio. Obrigado pelo convite. Nós temos aqui, Douglas, 13 contos, e aí nós vamos começar a destrinchar, como diz o gaúcho, uma boa parte dessa costura narrativa que temos aqui no teu livro, e eu começo lendo um dos trechos no sentido de dar uma pista para o leitor, o telespectador, ou sobretudo o futuro leitor da tua obra que está nos acompanhando neste momento. E eu gostaria então que tu começasses nos situando de como que se deu o processo de construção dessa obra. Bem, o processo dessa obra, ele vem de bastante tempo. Esse é o meu primeiro livro de contos, então ele, de certa forma, eu acho que isso é comum dos primeiros livros dos autores, né? Ele reúne uma produção de um tempo bastante longo, que vai amadurecendo, né? Uma produção que vai amadurecendo e que chega em um momento que chega a publicação. Tem contos aqui que foram escritos uma década antes do lançamento do livro, né? Por outro lado, tem contos mais recentes. Então, vários contos foram sendo moldados, foram sendo lapidados até chegar a essa forma. A escolha pelo fantástico foi sempre de um gosto, de uma ideia de que a literatura pode ir além do real, né? E pode trazer outras dimensões imaginárias para falar sobre o próprio real. Então, esses contos acabaram tendo essa dimensão do fantástico, a maioria deles, pelo menos, por causa dessa ideia que sempre foi agradável para mim. Sim, mas tu não escrevias, digamos, com a finalidade de publicar. Ou seja, tu exercitavas ali contigo e depois tu tinhas ali um conjunto. Tiveste que cortar alguns dos contos para compor aqui o livro. Como que se deu esse processo? Olha só, esse processo é bem curioso, porque eu inicialmente publiquei poesia, né? Eu já tinha alguns livros de poesia, inclusive trouxe aqui, né? O Calendário, que é uma obra coletiva. Depois eu lancei o Rábula, então, que é o primeiro individual, que são livros de poesia. E os contos foram sendo escritos à medida que eu ia... Meio que sem compromisso, assim. Os contos iam aparecendo, mas eu fui trabalhando neles, fui melhorando, fui lapidando, como eu disse. E chegou um momento em que alguns desses contos eram parentes. É difícil dizer, né, definir isso direito, mas eram contos que tinham temáticas parecidas, uma abordagem parecida. E aí os contos que se seguiram na criação foram também tomando essas mesmas características. Ou seja, tu estavas compondo um estilo de escrita, né? Pode-se dizer que sim. Então, os últimos contos que foram incluídos no livro, eles foram escritos já pensando nessa publicação, porque eles já tinham uma característica. Assim. Nós não temos aqui a necessidade de uma costura ou de um início, meio e fim. Eles têm uma certa autonomia, mas se justificam em livro pela proximidade temática ou de estilo, como tu vais colocando. Não há também um interesse muito grande em personagens, né? Há um foco muito maior no ambiente, na descrição, tu tens um cuidado para não abusar tanto de adjetivos, ou seja, tu vais ao extremo, assim, a descrição nos mínimos detalhes para situar o leitor do ambiente, e depois os fatos vão sendo colocados, sobretudo em frases curtas. Isso eu vou te perguntar também. Vai dar um clima, assim, né, da narrativa, aquelas pausas, depois há um termo de mais de sopetão, aí para, aí dá mais uma girada. É interessante para quem vai lendo, assim, sentindo o ritmo. A tua leitura é bastante
é bastante arguta nesse sentido, né? Porque realmente existem as descrições, mas as personagens quase que não têm características pessoais, né? Uhum. Era um interesse para mim na composição desse livro que o leitor pudesse se identificar com essas personagens nesses contextos extraordinários. Uhum. Então, isso parte também de algumas leituras da época, que eu estava lendo os existencialistas. Então, pensando assim nessa questão do absurdo, de você se encontrar numa situação que você não pudesse pensar que aquilo fosse real, né? E essas personagens têm essa característica, a gente sabe muito pouco delas e elas são colocadas em uma situação limite. Então, o ambiente é importante para mim situar, né, como é que ele é e tudo para situar o leitor também. Mas as personagens, elas são geralmente anônimas e o narrador é que vai conduzindo o leitor nesse percurso. Mas, por exemplo, quando se trata de crime, não há aquele esforço assim de ficar desvendando aquela trama quase interminável de quem teria sido o autor, quem não sei. Mas por exemplo, o primeiro conto aqui que abre o livro, eu vou me socorrer aqui para tentar lembrar o título. Os Pintores. Em dado momento lá é dito, o corpo dele e tal. Então aí o leitor já saca que morreu, que houve um crime. Mas também o conto já não vai destrinchar como se fosse um romance policial, ficar naquela busca, e quando vê, acabou. Né? Então aí o leitor fica naquela assim, bom, mas o que de fato aconteceu aqui? Daí, em dado momento, eu me vi assim, retornando, reli alguns pontos e tal, mas tu deixas uma lacuna para que daqui a pouco o próprio leitor tente resolver, né? Sim, e essas lacunas, elas têm vários níveis, né? Porque esse conto, por exemplo, ele não é um conto policial, é um conto em que a personagem principal está refletindo sobre as coisas que aconteceram, né, com ela e tal. Começa com uma tentativa de suicídio, né? O início do livro é essa tentativa de suicídio, aí depois o leitor vai descobrir o que acontece, mas o principal então é esse drama pessoal, né? Esse drama pessoal da personagem, esse amigo que morreu no passado, etc. E não no desvendamento do crime, mas no envolvimento sutil dessa personagem em relação a essa história do passado. Então, a preocupação principal ali, que a gente pode dizer, é essa reflexão da personagem acerca das suas memórias e esse embate com os pintores que vão aparecer depois, né, que vão criar uma situação coloquial, uma situação banal, e isso vai acabar influenciando no destino da personagem. Isso que é o grande barato do conto, né? Como é que uma banalidade acaba transformando... Não, e acaba fazendo todo sentido, né? As tonalidades, a mancha, e aí tu começas a jogar com a subjetividade, até que ponto é a pintura mesmo, até que ponto é uma marca de fato no corpo da pessoa, na cena do ambiente, e por aí afora. Como faz alguns meses que tu lançaste o livro, tu já chegas a ter o que nós chamamos de feedback, um retorno? O sujeito, gostei daqui por tal fator, ou aqui poderia ter sido melhor, ou não entendi muito bem. Algum leitor já comentou contigo nesse sentido, assim? Sim, na verdade tudo acontece, e o mais impressionante é quando alguém chega e diz que gostou de um conto que ninguém tinha mencionado antes, né? Eu gostei daquele conto, tal. E geralmente as pessoas tendem a gostar de alguns mais representativos, e aqui não. Aqui o que acontece é que às vezes conversando com alguém, eu gostei mais daquele outro conto. Então isso me agrada muito, porque significa que existe um nivelamento, né? Existe uma preocupação de que todos os contos sejam igualmente importantes dentro do livro, e não só que se destaque algum ou outro e os outros entrem para encher página, né? Em nenhum momento foi essa preocupação, mas sim que houvesse o mesmo nível de qualidade, eu posso dizer, né? Existe essa preocupação com a qualidade literária de todos eles. Nós chamamos a atenção para os aspectos de ambiente, de breves descrições sobre os personagens, mas é interessante
Para quem está acostumado a ver filmes de suspense, ou até que pendam para o crime, para o desvendamento, é sempre aquela ideia do ritmo. E eu citei brevemente aqui, até na leitura do trecho, às vezes tem duas, três palavras, um ponto, e começa de novo. Há uma necessidade aqui de compor um ritmo. É interessante, o leitor vai sendo colocado, pois para, aí demora, aí vem de sopetão mais uma informação. Foi proposital isso como técnica de escrita também? Tu mesclares frases curtas com mais longas, na tentativa de ritmar a narração? Sim, é exatamente isso. Isso é um processo que já vinha da poesia, dessa importância que eu dou à dimensão oral da palavra. Então, tudo que eu escrevo, eu tendo a reler em voz alta para ver como é que soa aquilo dito, né? E com os contos foi a mesma coisa. Eu relia em voz alta e fazia cortes e fazia ajustes conforme aquilo ia construindo um ritmo ou aquilo atrapalhava o ritmo que ia sendo construído. Então, frases mais curtas, frases mais longas, isso são opções de estilo justamente para que a narrativa ande mais rápido, ou que ela tenha um retardamento, ou que se crie um suspense, ou que haja uma reflexão mais profunda. Então, tudo isso realmente foi pensado. Claro que existe muita dose de mistério, né, inclusive no processo criativo, mas algumas coisas foram, sim, escolhas. Olha só, Douglas, nós não temos ilustrações de modo geral no livro, mas a capa aqui ela é interessante. Como nós temos aqui mistério, apelo ao fantástico e por aí afora nos contos, tu conduziste aqui quase como um fosso, um redemoinho, aquela luz ao fim do túnel, e um sujeito movente, mas um tanto perdido aqui também. Como que se deu a composição da capa em si? A composição da capa partiu de mim, quando a editora resolveu fazer a capa, entrou em contato comigo para ver como é que eu gostaria. Me sugeriu alguns artistas que fariam esse trabalho e eu escolhi pelo desenho, né, pelo traço desse artista, que é o Luiz Mizutani. É um artista gráfico. E ele fez então alguns desenhos para eu escolher em função de uma escolha que eu tinha, que era em cima do conto chamado Poço, em que o sujeito adentra o poço e encontra uma cidade, né? Então, um dos desenhos foi esse e acho que ficou bonita a capa, né? com esse sujeito adentrando o poço. E tem uma iluminação lá no fundo, né? Digamos assim, a esperança lá, a luz no a luz no fim do túnel, ou acesso a uma cidade, o sujeito está ali perdido, enfim. Mas alguém me disse uma coisa muito curiosa, que a gente não sabe se esse indivíduo está subindo ou descendo. Então ele pode estar indo ao encontro da luz, mas também se afastando dela, né? O que é uma ambiguidade interessante para a capa. Sim, ele ficou, quando eu digo movente aqui, porque ele não está firme numa direção mesmo. Exato. Ele está quase sob uma perspectiva flutuante aqui. Ainda que não seja, né, no ar e tal, aquela coisa assim, mas tá aqui. É difícil definir mesmo, ficou bem interessante a capa. Ficou... E lendo aqui eu não sabia que havia acontecido toda essa abordagem, esse planejamento, digamos assim, né? Foi esse processo, né, de criação da capa, mas também é interessante deixar para o artista fazer o seu trabalho, né, escolher cores, tudo, isso foi o trabalho dele, mas a ideia original foi a partir desse conto, né? Douglas, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar um tempo então na abordagem aqui de ópera subterrânea, coletânea de contos, que é pauta do Café com Letras desta semana, e chamar de imediato as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o professor escritor Douglas Secanho. Douglas, vou pedir que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, obras, autores, podem ser clássicos, desconhecidos, algo que tu entendas que o pessoal tem que correr atrás e ler também. O espaço é teu. Bem, eu leio muita coisa, né? Até porque eu sou professor de literatura, então eu leio muita literatura.
Para ficar no ambiente do fantástico, dos contos, eu vou acabar caindo no óbvio, né, de recomendar que se leiam os contos do Edgar Allan Poe, do Borges, né, dos latino-americanos que trabalharam com o realismo mágico, né, com o realismo fantástico. Então, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques, esses autores aqui que fundaram, que deram uma nova perspectiva para o fantástico no século XX, né? Então é importante revisitar esses autores num momento em que a literatura brasileira preza muito pelo realismo, né? Então acho que para quem se interessa por uma abordagem mais próxima do fantástico, é interessante rever aí o Borges, o Garcia Marques, né? E os precursores aí, o Poe, o Lovecraft, outros autores interessantes. Olha só, professor, aqui no livro nós temos também detalhes pelo seguinte, tu ressaltas a ideia do fantástico, mas o livro sempre tenta seguir um quê de real, um quê de verossimilhança, ou mais próximo do que possa ter acontecido. Ou seja, há uma preocupação tua de também não destoar tanto, ou seja, cair no absurdo e o sujeito ficar, mas será que isso aqui aconteceria mesmo na minha cidade ou próximo de mim? Há um exercício de empatia, assim, os fatos aqui narrados, eles poderiam se dar no cotidiano das pessoas, no ambiente urbano, por aí afora. Aí que é curioso, né? Porque embora alguns contos tenham essa atmosfera do fantástico, alguns acontecimentos realmente poderiam acontecer. E aí tem uma dimensão que quando a gente fala de fantástico em relação a esse livro, tem uma dimensão que escapa, que é realmente essa questão da sociedade, né? Como é que essa sociedade está aparecendo ali no livro? Então, algumas questões, por exemplo, relacionadas à tecnologia, né? Tem um conto em que a tecnologia promete o afeto e depois nega esse afeto, gerando frustração, né? Sim, sim. Então isso é uma discussão premente, uma discussão que é comum aos dias de hoje. A personagem que tem os seus pais desaparecidos, né, depois de uma abordagem policial e que vai buscar que uma vai em busca dos retratação. pais, né? Isso está no passado histórico brasileiro, muito recente, né? Então, se não no presente, em alguns contextos. Então, tem umas questões ali que são importantes, que são próprias da sociedade e que geralmente a gente vê trabalhadas pelo realismo e que aqui aparecem nesse universo mais misterioso, né? O mais próximo do fantástico ou do absurdo, mas que são questões sociais, né? Que também estão presentes nos contos. E que também há um risco para quem está escrevendo de não cair num juízo de valor ou num juízo moral, daqui a pouco aquela escrita mais moralista, né, de tentar, aqui você foi errado, aqui. Tu deixas um plano... não, isso mata a literatura. Tu deixas um plano aberto, mas que é difícil para quem está escrevendo, né? Estás tratando de situações limites, daqui a pouco o sujeito emite, né, um juízo, algo assim, e o leitor fica naquela, mas então aqui está certo, aqui está errado. É difícil, né? Ler literatura é um exercício de alteridade, né? Porque você precisa se colocar no lugar das personagens. Então esse julgamento acabaria se tornando uma coisa muito discursiva, não caberia nesse tipo de escrita, né? Uma escrita mais ficcional. Então cada um se identifica com o que acha melhor dentro da história e aí a história funciona. Bem, professor, quando entrevistado é bom, o tempo voa aqui, né? Nós fomos conversando despretensiosamente, mas já estamos há mais de 20 minutos aqui na abordagem de Ópera Subterrânea, mas temos alguns minutos ainda. Essa obra foi lançada há algum tempo. Existe algum plano teu no sentido de novos lançamentos, ou palestras, seminários, ou daqui a pouco já estás produzindo outro tipo de livro que possa nos antecipar aqui de uma forma ou de outra? O que vem por aí da tua produção, seja neste livro ainda ou obras que venham por aí? Pois é, os compromissos são inúmeros, até às vezes atrapalha o tempo da escrita, né? Sim. Mas, então, eu estou com um projeto de escrita criativa em Bento, são escritores novos que estão trabalhando o gênero conto, que é o projeto Contantes.
Eu tenho... eu estou escrevendo, continuo escrevendo e tenho coisas inéditas também, que em algum momento isso vai acabar aparecendo, então existem projetos literários. Enfim, outras coisas acontecendo, palestras, enfim, e uma boa surpresa foi que a Feira do Livro de Bento Gonçalves me convidou para ser escritor homenageado. Olha aí que legal. Então acho que também é resultado desse livro, né, que fez o meu nome aparecer um pouco mais assim. Eu queria dizer também que tem um site para quem se interessar, né, que é douglassecanho.com.br. Tem informações biográficas, tem textos meus, tem inclusive um ou outro conto desse livro, notícias da imprensa, diversas coisas, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho. Sim, aí o leitor vai lá ler um conto e fica naquela, mas como é que é o resto? Como é que são os outros. Aí tem que adquirir o livro, né? É isso aí. Então, professor, eu quero te agradecer imensamente, foi uma honra te receber aqui. A honra foi minha, adorei essa conversa e espero que todo mundo curta também o nosso bate-papo. Então acabamos de conversar com o professor escritor Douglas Secanho, ele que nos brindou com a coletânea de contos Ópera Subterrânea, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.